Eu acho que agora dá certo. Ai, meu Deus, meu coração tá até ó. Ai, 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 Mulher, meu como tu Deus. tá linda! Deixa eu prender aqui agora, peraí. Tá, espero. Ai, meu coração fez até assim, ó. Já mandei mensagem pra minha irmã. Meu Deus, o trem não entra, Jesus. É só pra confirmar que a gente vai vir falar, né? Só, tá vendo? Vocês estão pensando que é fácil, gente, vida de professor? Não é fácil, não. Não tem nada fácil para o professor nessa vida. Não tem. Bianca, eu vou te chamar. Eu nem sei se você ouviu, eu contei para eles aquela história de quando eu fiquei na sua sala de aula recortando os papéis porque não tinha mais espaço na escola. Só tinha na sala dos professores e eu não queria ficar lá porque tinha umas professoras que não eram muito amigas. E aí eu bati na sua porta e pedi, e você começou a dar uma aula de escovação dental com os meninos, você lembra? Ensinando eles a Foi. escovar os dentes. Foi maravilhoso. Que aí eu Nossa, contei pro eu pessoal. peguei aqui mais ou menos você contando essa história, e aí eu falei assim, ai, já tá contando nossas histórias dessa vida louca aí. Que aí eu contei pro pessoal que o meu objetivo era ficar discreta durante a aula para eu não interromper, mas eu não dei conta, porque eu comecei a cair no riso junto com os meninos. Que você, hora tava falando, aí do nada ela começava a cantar a coisa que ela tava falando e já puxava o menino para dar exemplo, e o menino ia para frente e ela ia pro lugar do menino. Então vai, explica aí, como que você escova os dentes? E os meninos, eu vou explicar aí mesmo. E Ai, muito ai, divertido, falar era de um ambiente higienização dos meninos, né? era um ambiente muito gostoso, muito gostoso. Bom, aí eu contei essa história para eles, mas vamos começar a nossa live. Para quem está chegando aqui agora, essa live, Bianca está em cima, porque é toda poderosa mesmo, mas ela é uma convidada minha, ela é uma convidada do Elear Instituto. A live vai ficar salva no Instagram dela, porque a gente teve um probleminha técnico. Ai dela se ela não salvar essa live. Fiarpo, boa noite. Fiarpo tá chegando. Fiarpo também é amigão no meu Eu coração. ri horrores com o Fiarco, viu? E o tema dessa live de hoje, do nosso projeto Live de Professor, quem é entende, é falar sobre a saga das aulas particulares. Aula particular, aula de reforço, acompanhamento pedagógico. Os nomes são vários. As práticas e as formas como acontecem essas aulas vai variar muito de professor para professor. É um mercado que está expandindo, até porque os pais têm tido uma procura dessa ajuda, desse auxílio na educação escolar dos filhos, uma vez que eles estão cada vez mais sem tempo, cada vez mais imersos nos seus trabalhos, eles precisam dessa ajuda extra. Mas é importante a gente tirar esse olhar romântico sobre as aulas particulares, porque esse mercado está crescendo sobre algumas dificuldades da carreira do professor, como salário defasado, falta de liberdade na prática de ensino, falta de oportunidade de trabalho, falta de vaga de trabalho no mercado, entre outras coisas. Então, cada vez mais professores têm procurado esse caminho como uma alternativa a todos esses problemas que ele encontra no mercado profissional. Outros professores não. Outros professores já saem da faculdade decididos a trabalharem apenas com aulas particulares, porque eles acreditam que essas aulas particulares, que nesse formato, eles poderão exercer com maior habilidade, com maior potência, a forma como eles entendem a educação. E para conversar sobre isso tudo, estamos aqui com ela, a Bianca, a Bibi, a professora do Instagram, que não quer ficar embaixo, só quer ficar em cima. Bianca, para quem está chegando, para quem ainda não te conhece, se apresente. Quem é você nesse universo das aulas particulares? Pois é, né, gente?
Fiquei por cima, né? Mas vamos lá. Pessoal, estou muito feliz de estar aqui participando com vocês, né? Com o Elear Instituto. Eu sou a Bianca, professora Bibi, tia Bibi, e assim vai. Estou aí trabalhando já há 14 anos como professora, e assim, entrei para o mundo das aulas particulares, né? Por várias questões que a gente vai falar aqui, que eu acho legal a gente colocar, mas assim, não sei se eu quero sair dele. Uau! Tá? Então vamos começar Então, por assim, isso. Então vamos começar por isso. Por que você entrou? Quero saber. O que te levou? Ah, vou começar as aulas particulares. Então, é engraçado porque você fez uma introdução direto por que um professor ele vem a buscar umas aulas particulares, sim, para dar, né? Eu sou professora há 14 anos, não sou efetiva. Já começa um ponto, né? Não sou efetiva. Sempre vivo buscando a questão do contrato, tanto na rede pública, né? Como também trabalho em rede particular. E isso leva com que o professor sempre tenha que ter uma saída. O que eu falo que isso é importante? Que não muda o profissional que ele é. Entendeu? Então, assim, eu sou a professora Bianca, eu sou a tia Bibi, independente da situação que eu esteja, no local que eu esteja, né? Mas o que acontece? Com essa questão da dificuldade de pegar contratos e algumas outras questões, foi o que me levou a dar aula particular, em primeiro momento, né? No primeiro momento foi o que me levou. Que eu sei que não só eu, como muitos professores, há 2 anos para cá, com algumas questões que vêm acontecendo, que a gente sabe, até vi que você vai falar sobre questão também por aí, mas o que acontece? Acaba que o professor ele tem que buscar maneiras de sobreviver também, né? Então, eu busquei nas aulas particulares um apoio, né, para mim, questão financeira, e acabou que também aí ajunta muita coisa, a qualidade, o profissional, a satisfação. Então, em primeiro momento, foi uma questão financeira, né? Primeiro momento. Então, pelo que eu tô pode falar. Então, pelo que eu estou entendendo, o que te levou às aulas particulares, a esse universo das aulas particulares, foi uma questão financeira. Mas o que te mantém? Por que você no início falou, não quero sair daqui, me achei aqui é bom demais, eu quero que isso dê certo. O que te mantém aí? Eu acho que assim, o que acontece? Quando você entra nesse universo das aulas particulares, às vezes você entra por essa questão, como foi eu, como tem outros também, mas cheguei nesse lugar, eu me encantei. Você entendeu? Porque cheguei ali, eu pude fazer tudo aquilo que eu não faria dentro de uma escola, né? Ensinar com a minha pedagogia, ensinar com a minha didática, que é uma coisa que a gente já conversou em um outro momento sobre a questão da didática, o impor, né, do sistema. E ali não, na aula particular, eu tive um leque maior. Eu tive possibilidades de levar a minha forma de ensinar de maneira divertida, os meus alunos me dando um retorno melhor, você entendeu? Satisfação, e tanto minha quanto do meu aluno. Porque eu acredito que não só eu tenho que ficar satisfeita, mas o meu aluno também. E com a aula particular, porque eu tenho uma metodologia de trabalhar com a aula particular. Tá? Então, a minha metodologia foi muito boa, tanto para mim, quanto para o meu aluno, quanto para os pais. Que também gostaram muito. E isso foi muito bom. Então, quando você vê um momento assim, você fala assim, gente, para que eu vou querer sair disso? Eu me encontro, eu faço aquilo, né? Isso, tô vendo o Piar falando ali. E é isso mesmo, Piar, é isso que eu quero falar. O que acontece? A minha metodologia, pode já engrenar, Laís? Eu tô falando aqui, você vai engrenando, vai engrenando.
o que que acontece? Quando eu decidi dar aula particular, eu já vinha, até um outro momento nós nos encontramos e eu falei sobre isso. Qual que é a metodologia a ser trabalhada e como que esses profissionais estão trabalhando? Porque eu sonho muito em uma mudança, em algo diferente, uma maneira lúdica, uma maneira divertida, não esquecendo, lógico, das regras, das coisas que a gente tem que seguir, porém, não chegar com um sistema, não vou dizer arbitrário, seria muito, não sei, mas assim, já impondo, sabe, que a gente siga daquela forma, que a gente ensine daquele jeito. E acabou que eu, de forma prazerosa, consegui levar isso para os meus alunos. E aí, os meus alunos gostavam de vir para minhas aulas, os pais viram que tinha resultado, e com isso foi aparecendo aluno. Você entendeu? Porque o que que acontece? O que aquele aluno não tinha na sala de aula, aqui comigo ele tinha. Aí você fala assim, nossa, tinha muito aluno? Não, o meu sistema de trabalho é um aluno por hora aula. Só quando é tipo um reforço ou um para casa, que aí sim eu abro um leque para que se tenha mais de 2 alunos dentro do horário. Entendeu? Então, assim, é o que eu faço. Essa metodologia também eu consigo sugar mais desse aluno e a metodologia que eu uso deu um resultado positivo. Bianca, você falou da questão aí, é muito real isso. Inclusive é uma coisa que aqui no Eliar a gente tem trabalhado muito. Hoje existe todo tipo de discussão falando sobre como a gente pode levar mais autonomia ao nosso aluno, como a gente pode pensar uma educação que ele tenha mais liberdade. Só que isso é muito hipócrita. A gente não vai conseguir despertar autonomia no aluno em sala de aula porque o professor não tem autonomia. Porque existe uma série de regras que o sistema coloca sobre a gente. Quem trabalha, a minha maior experiência é em escola pública. E eu tenho pouquíssimas experiências, tenho, mas passagens muito rápidas com o ensino particular. E essas coisas engessam a gente. Quantas vezes uma prática, uma atividade, a escola chama a atenção, não é para você fazer assim, é para você fazer assim, 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 assim. E você expõe, mas desse outro jeito está funcionando melhor. Não, mas desse outro jeito faz barulho, o barulho incomoda. Desse outro jeito, se a inspetora chegar aqui, meu Deus, e ela ver sua sala desse jeito, a inspetora vai arrancar o pescoço de todo mundo. Não, você não pode levar os meninos para fora. Que isso? Uma semana e não tem nenhuma matéria no caderno desse aluno? Como que eu vou mostrar para o pai desse aluno que ele está estudando? Então, a gente vai ficando engessado. E é muito trabalhoso dentro de uma escola tradicional você encontrando brechas para você trabalhar da forma como você quer. A Joyce, professora Joyce e coordenadora, ela fala da importância da gente ter uma escola democrática, da gente ter uma escola com gestão democrática, onde todo mundo tem o mesmo poder de voz, o mesmo poder de fala. Mas, infelizmente, não é uma coisa que todas as gestões adotam, não é uma coisa que está muito presente e isso engessa muito o professor. Eu, muitas vezes, me sinto engessada. Inclusive, quando a gente trabalhou junto, várias vezes a gente falou isso, né? Falou, nossa, tentei isso e não deu certo porque fulano botou na cabeça dele que não pode. E pode, a gente sabe que pode. Então, isso é uma das diferenças, né? Essa liberdade, essa questão da quantidade de alunos. Que outras diferenças você vê em uma sala de aula tradicional para suas aulas particulares? O que mais que muda? Ou é isso mesmo que muda? Você falou um ponto muito importante, né? A questão da gestão. Eu acredito que, eu não sei, mas assim, hoje a gente sabe que muitos diretores, né, eles estão lá, não digo todos, porque a gente sabe que, né, tem casos extremos, mas a maioria... Existem diretores incríveis também. Mas eu falo assim, todos eles passaram por uma sala de aula.
Entendeu? Aí o que naquela, assim, a gente fala porque a gente teve experiência junto, né? A gente sempre debate isso, mas o que acontece? Eu, nesse longo prazo aí, não só na rede pública, mas também na particular, viu? Porque tem duas questões que eu vejo. Na rede pública, né? Vem aquela questão, lá de cima que vai te podar e aquela coisa, e vai te cortando tudo que você sonha em fazer. E na rede particular também eu vejo isso, porque tem aquela questão, né? Ele é seu cliente. Que é Então começa, péssimo, que é nossa, aquilo te péssimo. detona, né? E a gente sabe que a gente passa muito por isso. O que eu vejo? Quantidade de alunos, sim, é algo que mexe muito com essa questão, mas às vezes eu digo assim, não sei, mas você também era desse jeito, viu, gente? Se a gente contar onde é que é essa professora aí, eu vou falar pra você, por isso que nós não deu certo. A outra queria cortar o papel e a professora estava lá. O que acontece? A gente, aonde a gente está, a gente quer fazer a mudança, a gente quer mostrar as possibilidades para esse aluno. O sistema, ele nos poda, ele nos breca, ele faz isso com a gente, mas o que acontece? Se a gestão que está ali te abraça na situação, entendeu? Se ela te acompanha ali, ela fala, não, eu vou junto, eu confio nesse professor, os nossos projetos deslancham, não é isso? Sim. Então, aquilo ali te dá um prazer muito bom. Porque gente, eu até queria fazer um comentário da professora Gina, que você publicou. Gente, eu vi a gente mesmo. A gente até investe, não é isso? Em vez da gente receber, a gente paga para trabalhar. Muito, Não é isso que a professora Gina fez? muito. Investir um dinheiro, eu quero fazer esse projeto, eu quero resultado, não tem problema. Eu vou investir um pouquinho de dinheiro. Mas meus alunos vão ficar satisfeitos, né? Aí vem todo esse sistema aí que impede. Mas o que eu te falei, muitas das vezes não é totalmente esse sistema lá de cima, mas o incomodar que a gente faz, né? O incomodar com outros colegas de trabalho também, o querer ser diferente. Então, aquilo ali acaba que influencia, né, em todo esse processo para a gente ser paralisado, né? A gente se torna paralisado. A gente não tem nem motivação para fazer, né? Então, isso aí faz com que muitos professores busquem lá fora, né, esse prazer para poder trazer, às vezes, até para a própria escola aquilo que ele busca lá fora. Eu penso assim. Sim. Em relação com a família e você, como que é? Como que você sente no universo das aulas particulares? Como que é essa relação? Porque na escola a gente tem um mediador, né? Dificilmente a família vai chegar direto na gente. Antes passa pelo coordenador, passa pelo diretor. Tem coisa que a gente nem fica sabendo e que era importante a gente ficar sabendo de retorno de pais de aluno. O nosso contato, geralmente, com os pais do aluno é ou na reunião de pais, que vão poucos, é quase que geral, ou então em saída, algum bilhete, alguma agenda, mas não é um contato muito direto. Eu imagino que nas aulas particulares, esse contato seja mais próximo. Como que é esse contato aí, entre professor e família? Olha, eu acho o seguinte, é muito bom e é preocupante também. Por quê? O que acontece? Ali, realmente, ele é seu cliente direto, né? Então, tem essa complicação. Não o aluno é seu cliente, mas o pai do aluno. Entendeu? Então, o que acontece? É muito bom, porque o pai, quando ele vem te procurar, é porque ele quer resultado na aula particular. Então, ele quer que o filho melhore, ele quer que o filho, né, tenha um resultado, apesar que eu acho muito legal nessa introdução que você fez, a questão de não deixar de ter a obrigação do responsável, né? Porque a gente, não é porque a aula particular, a gente é mágica, né? Que a gente vai resolver todos os problemas desse aluno. Mas, o que eu vejo? É muito bom o pai que chega em você e ele está aberto a te escutar os problemas dos filhos,
né? Ah, olha, eu faço uma avaliação primeiro. Então, todas as vezes que eu vou pegar um aluno, eu não falo assim, ah, vamos marcar tal horário e vamos fazer a aula. Não. Eu faço uma aula experimental para me ver aonde que esse aluno está com a dificuldade, né? Diante da idade dele, da série que ele está, e aí eu dou um retorno para o pai. Isso, para mim, é muito bom, porque eu converso direto com ele. Coisa que, muitas vezes, a escola, realmente, igual você falou, ela não deixa você ter esse contato e te impede que você fale, né? Ah, mas às vezes a escola vai ser falada, né? Ah, porque a escola não vai ser falada só do professor. Aí começa aquele monte de situações. Uhum. Laís, eu não sei se você lembra, mas eu fui coordenadora de escola também. Lembro. Você me chamou para desenvolver um projeto lá com seus alunos. Eu fui, estava Justamente. E eu tive esse grávida. outro lado também, né? Onde a gente tinha que muitas vezes interceder ali, tentar negociar uma situação, né? Eu tinha um problema, né? Que eu tentava chamar os professores. E eu tinha casos de professores que gostavam disso, como também tinha casos de professores que não queriam ter essa responsabilidade. Uhum. Entendeu? Então, assim, eu tive essa situação. Eu sempre gostei, como você, de ter esse contato com o pai, de saber o que o aluno traz, de poder mostrar para ele a minha visão. Que eu lembro que você também era muito assim, a gente fazer Muito. isso, falar, de conversar, de poder mostrar toda essa situação. Então, assim, muitas vezes eu vi essa questão, sabe? Então, Uhum. assim, eu tenho um lado que eu queria, como coordenadora, trazer, e às vezes não tinha, como a gente também tinha que interceder ali naquele momento pela situação. Mas eu gosto na aula particular desse contato com o pai, porque eu posso falar diretamente com ele, eu posso mostrar o que o filho dele está passando, e às vezes não é nem questão só de conhecimento, sabe? O menino está passando alguma outra situação e quando eu tenho aula só com ele, isso que é bom também, você consegue ser o confessionário desse menino, sabe? Você Eu consegue imagino. chegar nele, sabe? E isso é muito bom. E às vezes o menino precisa disso, precisa de Uhum. conversar, precisa de que a gente entenda ele. Então, a aula particular, tudo aquilo que a gente sonhava, que muitas vezes a gente fazia, de chamar um menino para trocar uma ideia, para ver o que está acontecendo, nessa aula particular eu consigo. Eu consigo chegar nele, porque eu tenho só ele de aluno, não é 50 minutos para 30, né? Então, eu consigo ter ele ali comigo. E o pai acaba que fica muito feliz. Assim, eu posso falar duas situações? Pode, por favor. O som tá legal? Tá. Eu te ouço bem. O pessoal tá te ouvindo bem também? Então, acho que tá, né, gente? Tá. Acho que tá. Suas O que duas acontece? Eu histórias. tive dois casos muito importantes. Eu comecei a dar aula, eu era estudante, na verdade, né? Eu comecei a dar aula particular para os meus amiguinhos. Olha para você ver, eu sempre sonhei com isso. Como... Mas é muito bom, né? Porque eu acho que já está no sangue. O que acontece? Quando eu comecei a pegar aula particular mesmo, para dar, que aí eu fiz até cartãozinho, publiquei nas redes sociais, apareceram dois casos, né? Um menino de 9, olha para você ver, de 9 anos, e uma senhora de 60. Gente, que Aí, pessoal, maravilha! E aí? ela foi aluna, né? Ela foi aluna de um EJA, e esse EJA acabou que na cidade aqui fechou quase todos os EJA e ficou só em uma escola pública. E ela veio me pedir ajuda, né? E eu falava assim, gente, que. E os dois tinham o mesmo nível. E era muito engraçado, porque assim, sabe você se deparar com situações extremas, mas ao mesmo tempo tão parecidas, né? E para nós, na área pedagógica, parecida de ensino, mas extremas na idade, né? E De os experiência de dois, vida. incrível que pareça, hã? De experiência de vida, né?
E assim, um que estava surgindo, né? E a outra com toda a experiência, buscando de novo aprender. E aquilo para mim foi muito bom, porque foi a maior experiência que eu tive naquela época. Eu falava, gente, como que pode um querer tanto, né? Igual a senhorinha que vinha, que buscava, e o menino que às vezes só queria brincar, né? E aí a mãe buscou aqui. Mas foi tão engraçado, porque os dois, eu fui levando o ensino, e de repente eu vi que a senhora não tinha pai e mãe, mas o menino tinha. Você entendeu? Então, a mãe ali já vinha, olha, Bianca, como é que tá e tal. E para a senhora? Eu ia falar para quem, né? Eu falava assim, gente, é tão diferente a expectativa de um e de outro, né? E no final, os dois só precisavam de um momento para conversar e rir e aprender de forma diferente. Os dois eu não, nas minhas aulas eu levo o material. Então o menino não tem que trazer o material, é outra coisa diferenciada que eu faço. Eu trazia o material para eles de forma, sabe, dinâmica, brincadeira e tal. E eles foram assimilando, sabe, de forma tão boa que eu falei, gente, como que duas realidades eu consegui trazer junto, né? Mas a sabedoria. E o menino, depois, a mãe já nem se preocupava, já mandava pro irmão. Só para você ter noção. Que o menino já fazia parte dele, né? Porque o que o pai era o responsável se tornou o quê? Natural, sabe? Então, aquela aula particular já não se tornou necessária, rígida, aquela coisa. Se tornou deles. E eu achava tão bonitinha a realidade dos dois ser tão extrema e ao mesmo tempo se encaixar tão bem, sabe? Eu achava bonitinho demais. Nossa, eu espero que a mãe dele esteja aí também vendo a live aqui. Eu até chamei ela para assistir a gente hoje. Que maravilha. Eu fico pensando na riqueza que foi essa experiência, né? Para os dois, assim. Para ele, principalmente, é até meio óbvio, né? A gente pensar uma criança de 9 anos estudando junto com uma senhora de 60 anos, claro que é muito rico. Mas para ela também, né? Eu imagino que testemunhar o processo de aprendizagem de alguém tão jovem, tão eufórico, com objetivos tão diferentes, ela de repente querendo superar um desafio, ele querendo descobrir as coisas. Então eu imagino que deve ter sido muito rico para os dois, e testemunhar isso, conduzir isso, facilitar isso, é incrível, incrível. E assim, é tão engraçado, né? Porque aí eu não sei se eu já vou lavar. Você falando igual a pandemia, né? Agora, esse momento todo aí. O ano passado eu estava com esse aluno e eu tive uma dificuldade para me continuar com a aula particular com ele. Porque eu também estava na rede pública, aí o professor é mil, né? Eu estava na rede pública, rede particular, e ainda estava com as aulas particulares. Então, assim, eu tive que optar. É muito doloroso para nós também, enquanto profissionais, você está desenvolvendo um projeto e não poder continuar mais com aquele horário, porque você tem que encaixar. Eu tô até lendo aqui, ó. A escola pública carece desse cuidado individual que a professora tem mostrado ser possível passar. Parabéns. Sim, a escola pública carece muito, muito, muito disso. Existe toda uma estrutura que, se o professor não tiver decidido, eu vou entrar em sala de aula e eu vou olhar para a educação integral desse aluno, para as questões que ele traz, tanto intelectuais quanto questões sociais e afetivas. Eu vou olhar para isso. Se o professor não chegar decidido a isso, ele não vai conseguir. Porque a estrutura impede 50 minutos, 30 alunos, a quantidade de processos burocráticos, de papéis e burocracias que a gente tem que fazer. Bianca e eu, a gente trabalhamos juntas, nós trabalhamos juntas, e eu não sei se Bianca lembra, mas eu queria muito ter o contato com família de aluno. Várias e várias vezes eu ficava de fora do portão esperando esse pai chegar,
Pra eu pelo menos falar, oi, eu sou professora do seu filho. Nossa, um dia chega mais cedo pra gente conversar, encontrando brecha mesmo. Pra gente conversar com o aluno, quantas vezes senta lá no pátio do meio, paga um salgado, paga um lanche. E aí, o que você achou da aula hoje? Ah, é? E estabelecer. A gente tem que encontrar a brecha, fazer a oportunidade. E nas aulas particulares, eu imagino que isso deve ser mais fácil de ser construído, né? Porque o professor, você está conduzindo tudo ali. Bianca, deixa eu te perguntar uma coisa. Agora vamos falar de coisas boas. Como que você pensa o preço das suas aulas? Hum. Ai, ai. Olha, é até engraçado, porque. Voltou, Peraí, tô aqui? voltou, Voltou. tá aí. Quando eu Ela comecei vai a dar falou aula de preço, particular, trava os trem. nossa, nem fala. O pessoal aí vai pensar, nossa, ela cobra horrores, né? É engraçado porque quando a gente trabalha nas escolas, já tem um valor padrão, né? Aí Uhum. você fala assim, gente, será que eu vou cobrar esse valor? Aí você vai naqueles professores antigos, né? Que já estão aí, e eu falava assim, nossa, quanto que vocês cobram? Ninguém queria me falar, sabe? Então, assim, eu fui por base. Eu faço pacote, sabe, Laísa? Eu faço pacotes. Por exemplo, eu tenho pacote, eu dou material para o aluno. Porque aquela coisa de ficar dependendo do que ele vai trazer de casa, do que ele vai. Às vezes o menino já chega cansado, né? Não quer vir e tal, com material, com mochila, ele não precisa vir com nada, ele tem tudo aqui. Então eu fiz um valor base, né? Eu cobro R$ 35 hora aula. Aí tem gente que fala assim, 35 horas aula? Mas espera aí, não é porque é aula particular que eu não me preparei antes, Uhum. entendeu? Eu me preparei, eu busquei o material para esse aluno, então eu preparei todo o espaço para ele, então eu faço esse valor. Agora, eu também faço pacotes, porque tem pessoas que procuram professores particulares para um horário, entende? Agora, quando o pai quer um retorno bom, eu falo, não tem como ser pelo menos 10 aulas, entende? Então, acaba que eu facilito. Aí eu faço pacote para 10 aulas, aí eu vim com a questão do cartão, que hoje muita gente não tem o dinheiro na hora, então tem aquela questão. Eu passo cartão também, facilita, eu divido. E foi assim que eu cheguei a um preço, entende? Uhum. Minha qualificação, eu vou ser muito sincera, Laís, eu não sei, você é mestre, né? Tá aí estudando, tá correndo atrás. Nós não somos valorizados como nós deveríamos. Eu falo por mim, tá? Eu acredito que todos os professores que estejam participando aí com a gente também pensem dessa forma. Eu acho que a gente, como professor, a gente tinha que ser valorizado muito, mas eu tento buscar um preço que seja viável, porque eu imprimo todo o material para o aluno, eu faço todo um trabalho diferenciado, entende? Então, assim, foi dessa forma que eu busquei um valor. E, com isso, muitas pessoas depois eu fiquei descobrindo que cobram até mais caro que eu, Sim, eu fiquei sabe? surpresa. Então, mas por que que eu faço esse valor? Porque eu sou, igual eu te falei, eu busco. Não! E vou te falar uma coisa. Nessa época agora, há uns 2 anos para cá, muitos profissionais me procuraram. Bibi, como é que faz para dar aula particular? Quanto você cobra? Eu nunca escondi de ninguém. E muitas vezes, muitos amigos nossos, Laísa, estão pegando aulas particulares para dar muito barato, você entendeu? Uhum. A 10, R$ 15 hora aula. E isso, para mim, eu acho que não tem tá, não é o profissionalismo dele, É mas um eu acho problema, que. é um problema muito grande, né? Porque
querendo ou não, entrar nesse universo de oferecer aulas particulares é pensar em questões administrativas, que a gente, professor, não foi preparado para isso. Eu não sei você, mas na minha formação, algumas universidades hoje já oferecem. Mas na minha formação eu não tive nada, por exemplo, de administração, de finanças, de empreendedorismo. Então é uma dificuldade nossa. Então a gente começa, mas a gente não sabe como colocar preço, como calcular a hora do meu trabalho, como calcular quanto que o mercado pensa esse serviço que eu estou dando. Então a gente não sabe, tudo que a gente faz é muito intuitivo. Eu quero te falar uma coisa, e eu ando estudando um pouco sobre aula particular, não pode ser barata mesmo. Também acho que não pode Isso ser. mesmo. Porque um professor que dá uma aula vamos 10... O que acontece na aula particular também? Tem o pai que quer que você vá na casa dele. Tá? Então, na aula particular, a gente não citou esses modelos, mas o que acontece? Tem a aula particular que eu dou aqui no meu espaço, que eu montei, sabe? Eu fiz até um lugar para colocar os banners, tudo certinho. Eu dou uma aula mesmo. Então, eu tento fazer dessa forma. Aí, o que eu vejo? Tem aquele pai que quer que a gente vá na casa. Né? Aí, quando eu vou precificar o trabalho para mim ir na casa desse pai, porque aí você não concorda comigo, eu tenho o deslocamento até a casa desse pai. E é preço, e é gasto. Isso. Até essa senhora que eu dava aula ano passado, eu ia até a minha mãe, que você chegou a visitar, para dar aula particular na minha mãe, para ela, para ficar, olha para você ver. E, nossa, como eu vi toda aquela vontade dela, porque acaba que, sim, se torna um estudo para a gente também, né? Quanto profissional. Eu ia, mas chegou uma hora que não, a gasolina, sabe? Aí a gente começa, igual você falou, a gente não tem um preparo administrativo para calcular. Não. Mas aí a gente vai vendo que a gente está pagando para trabalhar. E aí, isso aí também é um cuidado que a gente, igual você falou, a gente tem que ter esse cuidado. A gente não foi preparado para isso, né? Se tem uma tabela para isso, tá perguntando aí, ó, Laísa, eu não tenho uma tabela não, gente. Não existe uma tabela. O que eu quero até deixar algumas proposições, né? Já que a gente está falando que tentar a precificação para aula particular é um desafio, eu quero tentar deixar algumas proposições. Primeiro, pensar o piso nacional do professor. O piso nacional do professor, gente, eu tinha esse valor de cor, mas agora eu não lembro mais. Mas você pega esse piso é pensado para uma jornada de 16 horas em sala de aula, ou seja, 16 horas de aula, mas 4 horas de atividades para planejamento, correção, as atividades que o professor desenvolve, que não fica ali dentro de sala de aula, que a gente sabe que é muito mais do que 4 horas. Qualquer professor sabe. Então, pensar isso e calcular, de acordo com esse salário, quanto que fica cada hora-aula. Também quero propor, aí aqui é técnica mesmo, de administração, para precificação. Faça uma descrição do seu serviço. Então, o meu serviço, eu dou aulas pensando nisso, os benefícios do seu serviço, o diferencial do seu serviço, e pergunte para 10 pessoas, quanto que você acha que isso aqui vale? Você não vai precificar, você vai perguntar, quanto que você acha que isso aqui vale? Vale tanto, vale tanto, vale tanto. E aí você exclui o menor valor que você recebeu, dentre esses 10, exclui o maior valor que você também recebeu, pega esses outros 8 valores, faz uma média, soma tudo, divide por 8, faz uma média, e aí você vai ter um preço que o mercado enxerga que o seu serviço vale. Quanto que o mercado, né? O mercado são pessoas, quanto que as pessoas estão dispostas a dar para você. Peguei esse valor, então, cheguei aqui na conclusão que a minha hora-aula é R$65. Pega esse valor e aí você vai fazer uma análise de mercado.
quanto que está sendo cobrado no mercado, no mercado está sendo cobrado mais barato, mais caro, e junto com essa análise de mercado, fazer um estudo de acordo com o piso nacional do professor. Eu não trabalho por menos do piso. Isso aqui foi uma coisa que eu bati para mim, eu não trabalho com menos do piso de mestre. Sou mestre, quero receber como mestre. Existe um trabalho de formação. A minha, para eu chegar e dar uma aula de 50 minutos, eu fiquei 4 anos em uma faculdade, fiquei mais 2 anos em um mestrado, mais um monte de especialização. E isso tudo está naqueles 50... Nossa, mas 50 minutos, é muito rápido. Mas para eu dar conta de fazer isso, tem anos de preparo. E isso tudo precisa ser pensado na hora do meu preço. Tanto no resultado, quanto na minha formação, no que eu trago de diferente. Então, professores, pelo amor de Deus, se valorizem. Se um dos motivos para a gente ir para esse mercado das aulas particulares é uma valorização, se valorizem, se valorizem. Nossa, mas esse valor eu não posso, fulano faz mais barato. Ok, então você já sabe onde você tem que ir. É para fulano. O meu valor é esse. Você quer mais baratinho? Fulano faz mais baratinho? Casou vocês dois, vai lá com fulano. O meu valor é esse. E pronto, e pronto. Laís, você sabe que isso aí aconteceu comigo, né? Porque quando eu comecei, igual eu te falei, eu faço pacote de 10 aulas, no mínimo. E eu não dou aula todos os dias. Aí isso aí aconteceu. O pai chega pra mim e fala assim, nossa, mas você cobra esse valor? É todo dia? Aí eu, como assim, ué? Eu falei, não, querido, todo dia. Não, querido, todo dia fica 7 vezes mais caro do que isso. Aí eu peguei e comecei a rir, né? Eu falo assim, Senhor Jesus, como é que pode? O pai, né? Eu comecei a ler aqui, ó. Esse período difícil da quarentena pode mudar a mentalidade de muitos pais. Realmente, eu espero que mude. Porque Sim. eu vou te falar uma coisa. E aí, é igual você falou, o que acontece? Eu cobrar esse valor, que você já se assustou, tem profissional aqui na nossa cidade que está cobrando muito mais barato. Mas aí entra uma questão, igual a gente falou, ficaram desempregados, né? Entra a questão de contrato. Então, há 2 anos para cá, teve uma crise muito grande de profissionais desempregados. E isso fez com que muitos buscassem trabalhar, eu falo que é a troco de comer, né? Não se valorizando profissionalmente, né? Não se valorizando profissionalmente. Mas eu falo assim, eu já falo, eu aprendi a dizer não. Porque antigamente eu aceitava, sabe? Mas eu fazia de tudo para poder. Não, peraí. Eu não preciso disso também, não. Eu penso assim, se a gente também aceitar muitas situações, daqui a uns dias vão sempre duvidar do profissional que você é. Sim. Você tem que se amar como profissional e reconhecer o profissional que você é, para que também os outros reconheçam, né? Sim. E isso faz uma diferença. É aula particular? Você tem que preparar. Aí, só voltando, tabela, né? Aquela hora ele falou de tabela. O governo tabela a gente sim. Ele tabela hora-aula, ele não tabela a quantidade de alunos. É isso que faz muitos profissionais desistirem de estar dentro de sala de aula e buscar também aulas particulares. Né? É até assim, eu estou fazendo um desabafo, mas eu falo assim, que muitas vezes a gente é tabelado numa tabelinha lá de hora-aula, que tem muito mais desconto do que gratificação. Um profissional hoje, se ele faz pós, demora não sei quantos anos para cair. O mestrado, se ele não for efetivo, não cai. E demora mais de 5 anos para cair isso para ele, quanto profissional. A gente sabe disso. Então, para nós professores, essa qualificação aí é muito complicada. E a gente é tabelado. Dentro essas questões que Bianca trouxe, só para contextualizar, ela está falando do professor do estado de Minas, né? Porque a gente sabe que existem outros estados,
muito mais conscientes. Maranhão é um exemplo. Maranhão é o queridinho brasileiro, né? Maranhão, Ceará são exemplos de uma valorização muito maior profissional do professor e da formação do professor, enfim. Mas aproveitando essa pergunta do Fábio, esse comentário, na verdade, esse período difícil da pandemia vai fazer os pais valorizarem mais o professor, porque viu a falta que a escola e que o professor faz, tanto no processo de aprendizado desse aluno, quanto na estrutura familiar. A escola, o professor, apesar de não estar dentro da casa do aluno, ele faz parte dessa estrutura familiar. Ele faz parte desse cotidiano. Ele é assunto, ele contribui na educação, nas relações que se estabelecem, e a ausência dessa figura realmente está fazendo muitos pais olharem para isso de forma diferente. E aproveitando o gancho, como que tá aula particular e Covid? Só mais um comentário aqui. Bia, da Bia. Só um minutinho, vou ler esse comentário aqui da Bia. A Bia está falando, perdi muitos alunos de aula particular por isso. Dou aula de natação, inacreditável, mas me deparei com um profissional cobrando R$7 por aula para roubar aluno. Mas depois pais me procuraram. Gente, R$7 por aula? Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Não pode existir um piso. Se a gente que é professor, quando a gente vai dar aula particular, se a gente ignora o piso que já é pouco, que em comparação a outros profissionais do mercado que precisam de ter uma formação superior para trabalhar, a gente é um dos que recebe pior. Se o professor não vai exigir o piso, tem que exigir o piso. Para mim, o mínimo é o piso. Aula particular, eu não trabalho por baixo do piso. No estado, no município, essas coisas a gente sabe que a briga pelo piso é muito maior. Então, aí a gente acaba cedendo. Agora, particular, eu não trabalho menos que o piso. Não trabalho. E R$7 hora aula é só se for para comprar lápis para eu tacar na cabeça desse professor. Laís, isso aí é muito. Não é, a gente fica indignado. Muito. Mas é igual eu vejo, por exemplo, as escolas particulares, né? Só pegando. Eu vou responder a sua pergunta também, peraí. Só respondendo isso aí. Tomar cuidado para responder logo, porque o tempo não está acabando. Ai, meu Deus, nós dá vontade de ficar, né? Olha, tá só uma questão. Hã? Tá muito bom o papo. Tá muito bom. Com a pandemia, teve a questão das escolas não estar tendo aulas, né? Aí teve a questão das aulas particulares. A princípio, eu vi que os pais gostaram muito, né? Alguns, de ficarem em casa. Aí, com o passar dos dias, tava tudo bem. Até, igual aqui em Minas, né? Eu não sei, eu acho que é todos, né? Eu não sei, agora você me informa. Lançar as apostilas para se estudar em casa. Por quê? Eu sou pai, eu não sou profissional, entendeu? Muitos Sim. pais se colocaram assim. Aí começou a ver o quê? Opa, o professor é importante, o professor está fazendo falta. Aí as minhas aulas tinham parado com a pandemia. Muitos pais não estavam me procurando, ainda falei, nossa, eu senti muito o baque de não ter aulas nas escolas, né? E acaba que não teve as aulas particulares, que todo mundo também se isolou, que é o certo, né? Todo mundo ficou quietinho. Só que com a vinda desses pets, dessas coisas aí que tá chegando para os pais, e os pais não ter domínio, muitos pais me procuraram, entendeu? Para dar aula com esse material. Não uma aula particular formada por mim, mas um acompanhamento, né? Que você tipo mesmo falou. Tutoria, você ser uma tutora, né? Isso, um acompanhamento desse aluno. Só que, novamente, eu cobro hora-aula. Eu não dou 4 horários. Entendeu? E na escola, esse aluno ele tem 4 horas de aula
né? Então, acaba que ele tem muito mais tempo, ainda mais se é Fundamental 2 ou até ensino médio, ele tem 5 horários, não é isso? Então, ele vai ter 5 materiais para ele acompanhar. Porque eu dou aula até para o Fundamental 2, né? Dependendo do conteúdo. Que eu tenho especialização, eu fiz, no entanto, eu sou, né, formada e pós-graduada para trabalhar com ensino até ensino médio. O que acontece? Eu acabo dando um auxílio para esse aluno, mas muitas vezes o pai não pode acreditar que a gente vai substituir o estudo do menino em casa. Então, acaba que a aula particular foi chamada novamente por, nossa, Laísa, tantos pais me mandando mensagem, me ligando, Bianca, pega para dar aula particular, nossa, por favor, me ajuda, sabe? Mas eu vou ser muito sincera para você. Eu, quanto profissional, eu não quis pegar tanto esses alunos para fazer esse tipo de acompanhamento. Sim. Tá? Porque eu não sei se eu estaria... Cai um pouco naquilo que você conversou no comecinho, né? Que você vai para as aulas particulares por uma questão financeira, mas lá você descobre uma liberdade de você poder colocar as suas práticas de ensino, o seu jeitinho de ensinar, que às vezes na escola regular é tolhido, nas suas aulas particulares você tem isso. Então, ir para as aulas particulares, olha, eu quero você, mas é para você fazer assim, 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 perde um pouco sentido também do que te dá prazer, porque a gente também tem que encontrar uma forma de ter prazer no nosso trabalho. Então faz todo sentido. Mas a gente já é tão cobrado, né? E aí no meu trabalho, assim, que eu quero fazer, no meu sonho, eu falo que é um sonho, né? A gente que é profissional, a gente sonha com uma educação diferente. A gente sonha que vai conseguir fazer o aluno... assim, você sabe, porque você também é assim. A gente acredita que eu sou... Nossa, quantas vezes eu escutei, nossa, Bianca, você sonha demais. Nossa, Bianca, é porque você também ainda bem, ainda bem, ainda bem. Quando eu falo, nossa, você tá sonhando, eu respondo, ainda bem. Ainda bem, porque olhe para a realidade, tá uma bosta, não tá? Então deixa eu sonhar. Deixa eu sonhar, porque talvez no meu sonho torne um pouquinho melhor. Ainda bem que a gente sonha. Bianca, considerações finais, conta aí pra gente. Que conselho você daria para quem tá querendo iniciar essa jornada da saga das aulas particulares, que a gente viu que não é esse arco-íris todo que as pessoas pintam, mas tem os seus benefícios também. Conselho para quem está querendo. Olha, pessoal, se você tem vontade de ir para o mundo das aulas particulares, faça uma experiência, né? Porque eu acredito que tudo na vida é uma questão de experimentar, né? Então, se você tem essa vontade, dê uma aula particular para ver se você se encaixa nesse mundo. E se você vê que deu certo, se prepare. Porque, como a Laísa fala, tudo é uma questão de você se preparar, de se dedicar, de buscar conhecimento para isso. Não acredite que a aula particular vai ser só aquele momento ali, sabe? É muito mais do que isso. É você acreditar que você vai chegar com o seu ensinamento, que aquele menino, ou que aquele adulto, ou que aquele adolescente tem um sonho e que você pode fazer parte desse sonho. Então, busque se aperfeiçoar, antes de tudo, seja você, seja profissional, seja você. Que quando você busca aquilo, as coisas acontecem. Eu acredito que eu sou assim. É isso. Bianca, eu quero te agradecer imensamente por ter aceito, pelas histórias compartilhadas, pela experiência compartilhada, por abrir e falar tão abertamente com a gente sobre as dificuldades e sobre os sabores que você encontra aí nesse universo das aulas particulares, que tem sido um interesse de muitos professores. Quero agradecer imensamente. Quero convidar as pessoas para conhecerem. Professora, aí no Instagram a gente te acha
como Bibi Carvalho. É só digitar que ela vai aparecer. Aqui, convido todo mundo para acompanhar Enlear Instituto, que é um projeto, que é um trabalho que eu venho coordenando junto com outros professores, onde a gente procura desenvolver ações para valorização do professor. Várias ações que a gente desenvolve. Então, curtam lá, apoiem esse trabalho, fortaleçam. Quinta-feira que vem, Bianca, vou te contar, em primeira mão, tema da live de professor, quem entende, de quinta que vem. Já vou começar uma polêmica, porque vai ser polêmica. Figura masculina no ensino. Pedagogos, homens, educação infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2. A gente vai ter... ele é estudante de pedagogia, ele é técnico em educação, estudante de pedagogia, colunista, escreveu sobre o tema, fiquei muito interessada nas coisas que ele falou, e o professor Fábio vai vir conversar com a gente. E aí, Bianca, conhece professor homem na educação infantil, no ensino fundamental? O que você acha disso? Olha, eu acho que os dedos da mão sobram, porque a crítica é grande. Mas eu conheço maravilhosos. Eu não sei se você estava lá, mas lá na escola que a gente trabalhou junto, tinha o professor Tony. Você chegou a conhecer o Tony? Professor? Tony. O Tony, vicíssimo meu, vou chamar ele para assistir. E tem um que você vai lembrar, que ele dá aula no Infantil 1. O Max. O Max também. Gente, o Max é incrível. Passou no concurso e assumiu escola pública aqui. E ele é até vice-diretor de uma escola também. Max, Tony, trabalharam com a gente. São excelentes profissionais e enfrentavam muita barreira. Eu já vi, eu estava na sala dos professores quando chegou, e aí, gente, a sala dos professores dessa escola é colada com a sala da diretora, então se a gente ficasse caladinho, dava pra gente ouvir os bafão tudo ali. Eu adorava, eu ouvia mesmo e contava pra todo mundo, e se chegasse gente na sala dos professores conversando, eu falava, quero ouvir a diretora, quero ouvir. Eu era bem aberto, gosto mesmo. E eu ouvi o professor falando que queria o aluno dele em outra turma, porque não queria um professor homem dando aula para o filho dele. Acontece. E vamos conversar sobre isso, assuntos polêmicos. Nossa, na já próxima tô doidinha quinta. Pra chegar aqui. Vamos só nos bafão. Ixi, eu tenho tanta história para contar sobre isso. Mas Olha, isso, fiquei pessoal. muito feliz pelo convite, viu? Eu também fiquei demais. A gente está aqui. Gislene trabalhou com a gente também. Parabéns. A minha prima. Sua prima. Parabéns por essas duas profissionais de grande respeito. A Gislaine está aí também. A Gislaine, eu acho que está aí ainda também. Pedagoga top, viu? Faz altas lives muito boas. Eu convidei ela para estar aí hoje. Que maravilha! E o Fábio, que vai estar com a gente semana que vem, está aqui também. Adorei a aula da professora e vai ser um prazer fazer parte na semana que vem. O prazer vai ser nosso e se prepare, porque... Já estou ansiosa, viu, Fábio? Porque tem um burrinho, eu apaixonei no palhaço. Fiaco também é professor homem também. Gente, é isso. Muito obrigada. Eu vou encerrar. E Bianca vai salvar a live, pelo amor de Deus. E depois eu vou tentar baixar essa live. Vou tentar aqui, gente. Vai dar certo. A gente vai tentar fazer alguma gambiarra para essa live ficar disponível no nosso canal do Enlear. Bianca, brigadão. Até a próxima. Tô com saudade, viu? Também. E precisamos só ligar que nós estamos aí. Emerson, pra Pititinha linda. E beijo. Beijo. Tchau, gente. Obrigada.